Ele enxerga azul. Onde conseguiu a receita? Da Cade. Sabe o que eu dei pra ela? Marza não afetaria a visão para cores. Metais pesados podem causar alterações visuais, em especial talho. Se fosse talho, ele perderia cabelo. Pode ser menopausa. Oi, gente. Vamos continuar falando aqui um pouquinho dos metais pesados e a influência no cabelo. E vamos ver aqui o talho. O talho e o mercúrio, eles funcionam atrapalhando da mesma maneira. Quando tem uma intoxicação alta, um grau alto de intoxicação, você tem imediatamente, assim, quando a pessoa foi exposta de uma forma muito intensa, um eflúvio anágeno é certeiro, pela intoxicação de talho ou mercúrio. Mas, naquele processo de acumulação, né, o processo de substantividade, onde vai acumulando um pouco, cada dia um pouquinho, isso também vai causando um dano. E esse é muito pior, porque é o crônico, é aquele que a gente não vê, né? Não é uma exposição aguda, é uma exposição crônica que está ali o tempo todo. E o talho e o mercúrio, eles afetam diretamente na produção do fio de cabelo, ainda ali, na base, no folículo. A gente sabe que esse grupo sulfidril é a formação mesmo, né? É o grupo que forma, é aquele onde tem o enxofre, e aqui embaixo até coloquei que ele é caracterizado por um átomo de enxofre e um átomo de hidrogênio. Mas a gente sabe, tem ali as pontes salinas, né? As correntes de cistina, e é aí que o talho e o mercúrio entram inibindo a produção da queratina e com isso não tem cabelo. Ou quando tem aquele cabelo fraco, aquele cabelo muito fragilizado, que não segura, né? Não tem base para segurar, para dar ancoragem para esse cabelo. Então, os metais pesados, eles têm essa má função, essa atrapalhação na vida da pessoa, e é uma coisa que a gente está o tempo todo exposto, né? A gente está muito exposto a esses metais na alimentação, na luz, nas paredes, no produto de limpeza, aquilo que a gente tudo fala, né? No trabalho, muitas vezes é uma contaminação ocupacional, a gente está ali trabalhando e está sendo o tempo todo intoxicado. Hoje em dia, se fala muito de metal pesado, que a gente tem que detox, Então, está tendo uma consciência maior disso. A gente está tendo uma consciência um pouco maior, mas ainda falta fazer disso um hábito. Como em parasitas, a gente tem que ter assim, tem 1 ano, então, vou passar. A semana tem 7 dias, um dia da semana eu vou tomar alguma coisa para detox metal. O mês tem 4 semanas, vou ficar 1 semana detox. A gente precisa incorporar isso aos nossos hábitos para manter, para tentar. Não é fácil manter o corpo da gente em homeostase. É o tempo todo muita agressão e o corpo da gente, ele não aprendeu, ele não sabe metabolizar, ele aprendeu a conviver, né, com esses metais, com esses materiais que não participam de uma forma positiva da nossa composição, do nosso metabolismo. Ele aprendeu a suportar ali de uma forma crônica o tempo todo brigando contra, mas ele não tem uma via metabólica que excrete isso com eficácia, que faça com que esses metais deixem de funcionar de uma forma mal na gente, né? Eles estão ali, a gente excreta um pouquinho, quase nada,
precisa sempre de um agente quelante, a gente precisa ter alguma coisa ali que funcione como um ímã para puxar esses metais e a gente poder excretar eles, porque senão eles vão ficar ali e vão ficar atrapalhando. No caso a gente tem o arsênio, que eu gosto mais como arsênico. O arsênio parece uma pessoa, né? Mas ó, a gente está o tempo todo, porque ele é usado em pesticidas, ele é usado em aditivo de ração animal, gente. Você tá lá pegando com a mãozinha um pouquinho de ração para o cachorro e você não tá sabendo que você está se matando e matando teu bichinho, né? Então, a gente precisa ter, já que brigar contra, excluir isso da face da Terra é impossível, até porque o arsênico já foi encontrado em meteoro. Então, faz parte da composição do universo. A gente só precisa aprender realmente a achar um meio de excretar, de pôr isso para fora, com um hábito, né? Que a gente já tem o meio também. O arsênico também, eu queria só atentar vocês aqui, que todos eles, obviamente, tudo aquilo que passa pelo sangue vai passar pelos nossos filtros, mas aqui eles enfatizam a exposição crônica do arsênio, causando problemas no fígado, rins e bexiga, né? Rins e bexiga, um é consequência do outro. E vamos colocar aqui também, né? O intestino, todo filtro vai ser afetado. Por onde ele passar, vai ser afetado. Mas aqui eu quero, porque ali eu tenho um outro slide legal que eu adoro, e aí aí a gente fala de novo, porque eu queria falar também aqui do chumbo. O chumbo, ele inibe funções e compostos na formação do M. O grupo M, ele é o grupo que forma a hemoglobina forma o sangue. Então, a gente só pode ser chamado de sangue bom se não tiver chumbo, porque a presença do chumbo, ele, como tá aqui, ó, mostrando para vocês, tá vendo? Eu esqueço que não dá para ver o cursor aqui do mouse, mas dá para ver que ele inibe a desidratase do ácido aminolevulínico. É inibida pelo chumbo. Esses nomes, gente, já falei, eu quero ter um cachorro para colocar, vários cachorros, colocar todo o nome dessas coisas para eu conseguir falar. Que tem palavra que não dá, bem difícil, mas vamos lá. E isso, na formação do grupo M, na biossíntese dele, o chumbo ele vai afetar na fase 2, que é essa fase, né, do ácido aminolevulínico, e ele vai afetar também lá na 8ª fase, que é a fase onde já está acontecendo a fase do ferro, sabe? Da hemoglobina, o ferro da hemoglobina, essa construção ali, e o chumbo vai inibir, evidentemente, porque o chumbo ele compete com o ferro, né? Então, tudo que for necessário ferro, o chumbo vai atrapalhar. Ele vai competir e vai se pôr ali inutilizando a função do ferro. É muito interessante também, porque quando a gente olha aqui, né, aqui embaixo, eu preciso achar um jeito de fazer o cursor aparecer. Mas quando a gente fala no citocromo P450, eu lembro muito de depressão, que ele é muito ligado. Então, o chumbo até na depressão. Aí isso a gente já sabe também, né? Tá tudo. Agora, o que é legal que eu queria passar para vocês é isso daqui. Na visão da medicina chinesa, o cabelo, eu acho que eu já comentei, ele é a extensão do sangue. Então,
tudo aquilo que o teu corpo precisa ou eliminar ou armazenar, ele vai jogar isso tudo lá para o topo, lá para o cabelo, para manter ali. Se ele precisar, ele vai buscar. A gente sabe muito bem que se o corpo quer ferritina, não tem mais armazenada ali no fígado, ele vai lá no cabelo e pega a ferritina de lá. E não só a ferritina, a gente sabe, né? Você sabe que quem teve Covid sabe que depois do Covid, toda a reserva de tudo, o corpo foi lá buscar no cabelo. O que tinha lá, ele pegou. E a gente tem um eflúvio catágeno, o cabelo cai ali na catágena, alguma coisa ainda fica ali tentando segurar, ele faz o mínimo, né? Vamos salvar os órgãos vitais, mas vamos deixar um pouquinho de cabelo aí. Mas ele não resiste e cai na catágena. Vocês fazem a microscopia de quem pós-Covid, é só catágena, é assim, telógeno catágena. Então, a importância de uma boa suplementação para depois esse cabelo vir bacanão, né? Porque se você não fizer um aporte legal dos nutrientes, um pós-Covid, não vai ter matéria-prima para construção, né? E ainda se tiver um metalzinho pesado, piorou. Mas aí, e na medicina chinesa, quem controla, a origem do cabelo, quem controla a construção, a formação do cabelo, são os rins, o sangue e o fígado. O sangue, porque ele é uma extensão, né? O rim, porque ele é um filtro, e o fígado também por ser filtro, né? Ele que manda. Então, eu vou ler aqui para vocês que eu quis achar um texto fácil assim para colocar. O rim, que é o Shen, na visão da medicina tradicional chinesa, tem um papel sobre os cabelos. O rim controla o cabelo. Isso se refere apenas aos cabelos da cabeça e não aos cabelos dos fios do corpo, como descreve bem a teoria dos 5 elementos e movimentos. O cabelo também depende da nutrição da essência Jing do rim para crescer. Se a essência Jing do rim for abundante, o cabelo crescerá bem e será saudável e brilhoso. Se a essência do Jing do rim for debilitada ou estiver em declínio, o cabelo pode tornar-se fino, quebradiço, opaco e até cair. No Su Wen, capítulo 1, diz: para uma mulher, a energia dos rins se torna ativa quando ela faz 7 anos, quando os rins determinam a condição dos ossos e os dentes, sendo excesso de osso, né? Que para a medicina chinesa os dentes são excesso de osso, que não vai usar, claro, não vai tirar do dente se precisar, quer dizer, tira, tá? Daqui a pouco a gente vê que tira, assim. Numa hipercalcemia, até o cálcio dos dentes são tirados. Os seus dentes de leite caem e os dentes permanentes emergem de sua energia dos rins, se for próspera, né? Como o cabelo é a extensão do sangue, e o sangue é transformado a partir da essência dos rins, os cabelos irão crescer quando os rins estiverem prósperos. O rim controla os ossos e manifesta-se no cabelo. Aí a gente continua aqui. O que não podemos esquecer também é a relação do sangue, do Xue, com os cabelos. O sangue também tem papel de nutrir os cabelos. E para isso é preciso que ele consiga chegar na cabeça. O fígado, que é o Gan, passa a desempenhar um papel extremamente importante pela sua função de manter o fluxo suave de Qi, que é a energia vital, que é a energia que movimenta a vida do corpo, em todas as direções, levando o Qi e o sangue para a cabeça, de forma suave e harmoniosa. Se o baço não formar sangue adequadamente, também não ocorrerá uma boa nutrição dos cabelos.
pela medicina chinesa, pela medicina tradicional, o sangue é produzido, né, basicamente nas medulas ósseas. A medicina chinesa, ela fala da importância do sangue do baço, da formação do sangue. O baço, ele forma a energia do sangue. Então, se a gente tem qualquer desequilíbrio no baço, não vai ter sangue bom, vai ter sangue sem energia. E pensando no coração, que é a morada do Shen, a morada da alma, as alterações emocionais também podem se manifestar nos cabelos. A gente sabe, né? Fazendo com que o sangue não circule direito, causando ansiedade, estresse, inquietudes, problemas emocionais. A alopecia areata, condição caracterizada pela perda de cabelos ou de pelos em áreas arredondadas ou ovais do couro cabeludo ou de outras partes do corpo que aparecem em homens e mulheres. Então, aqui a gente vê a importância da gente olhar para o todo e a importância desse todo não ter elementos desnecessários para a gente. E o quanto o metal pesado pode afetar em todo esse sistema. Isso a gente consegue ver claramente quando a gente olha pela medicina chinesa. O que está acontecendo ali com os nossos cabelos e o nosso corpo. É isso, gente. Eu sempre quero fazer pouco, mas acabo falando muito. Mas queria muito falar muito mais, mas só para contar como informação. E quem tiver mais informação, gente, o que a gente tiver, pode ir colocando em relação a tudo isso. Eu acho interessante que a gente vá construindo um material bem legal, sabe? Com informações bacanas. Tudo que eu passar aqui para vocês, por exemplo, esse textinho, eu fui lá pegar na internet, que eu falei, peraí, deixa eu ver se eu acho esse texto pronto de uma forma fácil para mim, para eu não ter que ficar escaneando folha de livro, para eu não ter que ficar pegando os outros slides de material, para eu ter de uma forma mais fácil explicar na visão da medicina chinesa como que é. Mas assim, todas essas informações, a minha base é a Vanessa Anguinoni, né, que ela tem lá o Arthur Lemos como base dela, o Lair Ribeiro, o professor Gabriel de Carvalho, o professor, o professor o Sérgio Bernardi, a formação também da BTN, da doutora Elaine, do Sérgio, da Biominerais. Então, a formação que eu tenho aqui também pela SENC, pelo Nutrition Coach, e o curso de naturopatia da Abrat. Então, eu estou juntando todas essas informações para passar para vocês de uma forma resumida esse conhecimento, esse conhecimento, né? Essas informações. Então é isso, gente.